Bota ali uma reservinha de pelo menos 5 a 10 mil. Já tem ela? Começa a investir agora. Tem ali uns 10 mil investidos. Um dos grandes problemas da educação financeira no Brasil é que a gente não tem o costume de pensar no amanhã. A gente pensa no hoje. Eu vou gastar. Opa, caiu aqui comissão, eu mereço. Cara, eu trabalhei, eu consegui, vou gastar. A gente não pensa no amanhã. E uma pessoa CLT, ela tem que pensar no amanhã, no futuro, lá na frente. A pessoa que é corretora, por exemplo, ela tem que pensar no amanhã, tipo assim, o mês seguinte. Não é nem pensar daqui a 10 anos, é pensar que se a gente tá em outubro, novembro eu não sei se eu vou ter comissão. Exatamente. Dezembro eu não sei. O prazo é mais curto. Exatamente, Então é sempre a questão de você se programar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que sempre montar ali a nossa planilha. E a nossa planilha é o quê? É você saber qual que é o seu custo. Quanto que é o seu custo essencial? Vamos lá. Casa, moradia, né? Água, luz, supermercado, um plano de saúde, que pra mim também é essencial hoje em dia, né? Então, não necessariamente as outras coisas, tipo plataforma streaming, cinema, pelo menos o teu custo de vida, você tem que saber quanto que ele é pra você se planejar. E aí a reserva de emergência que a Tainara falou também é fundamental, né? Que é você ter aquela grana que ela vai ser usada pra situações de emergência. Exemplo de emergência. Caramba, velho, esse mês eu não vendi nada. Que coisa. Então, eu tenho ali o meu pé de meia que vai me garantir viver por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Quando a gente pensa quanto tempo é esse longo prazo, ele seria 1 mês, 2 meses, porque você disse bem, quanto é o seu custo básico? Vamos fazer um exercício aqui. Meu custo básico são R$2.000, R$3.000. Eu deveria já botar minha reserva de emergência 3 meses, 2 meses? O que seria isso na opinião de vocês? Você não precisa juntar ela toda de uma vez, né, Edu? É um processo, né? Tudo você vai juntando aos poucos, né? O ideal mesmo, né, para pessoas físicas é 6 meses, né? Isso não é um padrão engessado, mas é o que a maioria dos educadores financeiros falam, né? Uma pessoa física tem que ter 6 meses do custo de vida dela guardadinho, então se é 2 mil, 12 pau. Tem que ter ali 12 mil pelo menos, né? Agora, se é uma empresa, dizem que o ideal é 12 meses. Então, como a gente tá trabalhando com uma pessoa PJ, né, um corretor que não tem, talvez a gente pode pensar no meio termo, mas o que eu vou falar? Às vezes a pessoa desanima. Ai, meu Deus, 12 meses, eu vou demorar 20 anos pra juntar isso. Pelo menos 3 milzinhos você tem que ter ali. É isso aí. Por quê? Porque isso não vai ser suficiente pra um perrengue de 6 meses, mas pelo menos aquelas coisinhas do dia a dia. Queimou um chuveiro, deu problema não sei o que lá, vou ter que pagar um dentista, tal. Isso você resolve com 3 mil. Mas o ideal é você ter pelo menos ali 6 meses do seu custo de vida garantido, porque se você não tiver isso, você começa a ficar dependendo de dinheiro dos outros caso dê algum problema. Né? Eu vou ter que parcelar no cartão de crédito em 20 vezes, eu vou ter que usar o meu limite, cheque especial que tem juros absurdos, eu vou ter que fazer empréstimo, e aí você começa a entrar num buraco que às vezes dura 30, 40 anos, você nunca sai dele. É exatamente né? isso. Então começar a pensar com uma cabeça de alguém que não quer depender de dinheiro dos outros. E Edu, quando você coloca isso, acho que tem uma parte comportamental, né? Porque assim, o corretor ele pode estar sem nada num dia, no outro dia ganhar uma quantidade de dinheiro desproporcional que nunca teve na mão. E aí qual é a primeira parte que o ser humano naturalmente faz isso? Pô, ganha um dinheirão, deixa eu trocar de carro, deixa eu comprar uma viagem, ele vai pro supérfluo, né? Como é que a gente controla esse comportamento do ser humano, na opinião de vocês? Tá, eu costumo dizer no meu canal que na vida a gente tem 2 fases. Uma fase de acumular patrimônio e uma fase de usufruir. Qual que é o problema? Todo mundo quer ir direto pra fase de usufruir, que é o que você falou, opa, caiu aqui 20 pau de comissão, é hoje que eu vou trocar meu carro. Só que ele não tem patrimônio nenhum, não tem pé de meia, não tem reserva de emergência, ele tá comprando um bem que, ok, é um objeto de desejo pra muita gente o carro, só que é um custo alto, né? Então, o que eu sugiro pras pessoas? Primeiro, monta seu pé de meia igual a, tem uma reserva de emergência, vamos colocar aí, eu falei que pelo menos 3 mil, mas um corretor, às vezes, eles ganham uma comissão boa. Bota ali uma reservinha de pelo menos 5 a 10 mil. Já tem ela? Começa a investir agora. Tem ali uns 10 mil investidos. A partir daí, começa a curtir, porque você vai curtir com mais espaço. Porque uma coisa é você gastar tudo que você tem num carro e continuar agoniado, sabendo que se o mês seguinte for ruim, você tá ferrado. O carro vai ficar parado. Vai ficar parado. Outra coisa é você começar a curtir mais a vida, ou vou comprar uma casa pra mim melhor, vou comprar um carro melhor, vou viajar com a minha família, sabendo que você tá curtindo, mas você tá com o seu pé de meia montado. Então o grande problema, a gente tem 2 problemas aqui, né? O primeiro é a pessoa que quer já ir direto pra fase de curtir,
e não montou o patrimônio dela. E o outro problema é a pessoa que fica montando patrimônio a vida inteira e nunca curte. Também tem um problema, né? Você não pensar no amanhã é tão ruim quanto quem só pensa no amanhã e não aproveita hoje, né? Porque a vida tá rolando, né? Então, monta um patrimônio ali, pega aí, ó. Vive na simplicidade, vive um degrau bem abaixo, compra sua roupinha bonita ali de corretor e tal, mas vive um degrau abaixo até você montar esse patrimônio. Quando você montar, aí você pode começar a subir o seu nível para ter mais qualidade de vida com sua família. Sim, como na corretagem não tem uma data certa, né, pra gente receber todas as comissões, então eu acho muito importante manter esse controle na planilha, é uma planilha mensal, né, e muito importante também ter a questão dessa reserva de emergência. Porque tem mês que a gente vende muito bem e tem mês que às vezes dá uma estagnada, né? E manter essa gestão de todos os meses é muito importante. Acho que isso é legal, né, Edu? Porque muitas vezes as pessoas dizem que é difícil controlar o dinheiro, mas na verdade uma planilha simples resolve, né? Sim, hoje em dia tem uma série de opções, né? Então você pode planilhar num Excel da vida, você pode se organizar num caderninho com papel e caneta. Tem gente que é a moda antiga. Hoje em dia tem aplicativo, tem programa, né? O mais importante não é a forma, é o fazer a tua organização financeira. O primeiro ponto aqui é entender que independente de se a pessoa é corretora, se ela é médica, se ela é biólogo, se ela é arquiteto, educação financeira é algo que tem que ser estudado por todo ser humano desse planeta. Não adianta. Só que quem estuda? Ninguém. Por quê? Porque a gente não é incentivado a isso. A gente não tem educação financeira na escola. Então a gente pensa, matemática é algo que se estuda, educação artística é algo que se estuda, literatura portuguesa é algo que se estuda, mas educação financeira não, porque não tem na escola. O que é uma loucura, exatamente, né? Deveria ter, e como não tem, a gente tem que trazer a responsabilidade de estudar sobre isso. Tem muito, qualquer profissão, eu já dei palestra para praticamente qualquer nicho que eu já dei palestra, o pessoal não sabe lidar com dinheiro. Então não adianta eu chegar aqui e falar, corretor lida mal com dinheiro. Não, brasileiro lida mal com dinheiro, né? Só que uma vez que se ganha comissão, é mais importante ainda. Então, o que é educação financeira? Vamos simplificar, que às vezes a pessoa acha que é um negócio complicado. CDI, PCA. Não, calma. Educação financeira é um tripé que inclui saber ganhar dinheiro, saber usar o dinheiro e saber multiplicar o dinheiro. E se você tirar qualquer um desses, o tripé cai. Não adianta você trabalhar pra caramba. Eu sou o corretor que trabalha 28 horas por dia. Se você não souber usar seu dinheiro, você vai ser lascado. É isso. E também não adianta você estudar sobre educação financeira, saber como lidar com dinheiro, saber investir, mas não for bom no que você faz, porque é sendo bom que você vai ganhar mais dinheiro. Né? A gente sabe que tem corretor que é muito bom, e eu já vi corretor que é ruim pra caramba, o cara não sabe vender. Então assim, se você não for competente no que você faz, e isso tem a ver com assistir um podcast desse, vai aprender com vocês, tem a ver com fazer curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento, o primeiro tripézinho aqui vai lascar, que é o de ganhar dinheiro. Então você tem que saber. Só que aí, a partir do momento que você é um bom corretor, como é o caso da Tainara, estudar sobre como usar esse dinheiro de forma inteligente, e esse é o ponto que o brasileiro mais erra, muitas vezes, e depois saber multiplicar o dinheiro. Então, nos livros de educação financeira que a gente vai ter, tem vários livros que falam sobre a emoção, sabe, a empolgação com dinheiro. Não é fácil pra uma pessoa que sempre foi pobre, de repente cai uma comissão ali de 20 pau. Ela pira. Mano, eu nunca tive nada, é hoje que eu vou torrar e ser feliz e compensar todos os anos. Só que aí continua pobre, né? Então, é esse estudo de aprender a ser bom no que você faz, lembrando que a habilidade, a inteligência financeira é você ser bom pra ganhar o teu dinheiro, ser bom para usar o teu dinheiro e saber multiplicar. E o multiplicar tem a ver com investir. Agora, se você só torra tudo que você ganha e não investe, perfeito, você não vai ser nunca uma pessoa que tem um baita patrimônio, quem sabe montar uma empresa, uma corretora um dia, alguma coisa relacionada a imóveis, né? Perfeito. Então, a juntar esse dinheiro aí para você ter o seu patrimônio legal. Tudo tem que ser muito bem planejado. Não é nada de meter o louco e vamos vendo o que vai dar. Não. É com base na inteligência, na organização, no planejamento. Sonhe alto, mas comece por baixo. É isso. Não vai querer fazer um negócio extremamente grandioso, depois você se lasca, perde, fica mais endividado do que antes, né? Frustrado. Então, lembrar que a vida é um processo, tanto para nossa vida pessoal, quanto para questões profissionais, de você começar a ser melhor cada vez mais. Você, sei lá, cara, você abrir um negócio relacionado... O setor imobiliário é muito louco. É muito. Né? É muito louco. Só que você tem que ser bom. Eu falo, né? Que não adianta você fazer o que você ama se você é ruim no que você faz. Quer ver um exemplo? A Tainara pode falar se eu tô falando besteira ou não, né? Mas vamos lá. Primeiro, você tem que saber vender. Sem dúvida. Primeira coisa. Segundo, você tem que saber se comunicar. Às vezes, você fazer um curso sobre como se comunicar
É um investimento que vai fazer você ser um corretor 1000 vezes melhor, né? Eu já gravei com algumas pessoas bem famosas nesse setor do mercado imobiliário, que eles dão cursos ensinando como você migrar para a área de imóveis de luxo. Cara, são vários módulos para você aprender como começar a vender para esse público diferente. Perfeito. Ou como vender casa popular. Tudo tem diferenciais, né? E a gente tem que sempre estar evoluindo, estudando, porque não adianta. Eu acho que corretor é uma profissão incrível, porque você está trabalhando com a realização do maior sonho da pessoa. Aqui no Brasil, o maior sonho do Brasil é ter casa própria. É isso aí. Eu acho que é duas coisas, ter casa própria e independência financeira. O corretor é o realizador desse sonho. Do maior sonho do brasileiro. Né? Do maior Que sonho. legal. Né? Então, você já tem um baita propósito. Isso é muito bom, porque hoje em dia tem muita gente que trabalha algo que não tem propósito. E a pessoa se frustra. Pô, velho, que saco, esse meu trabalho é mó lixo, não faço nada de relevante, não ajudo ninguém, né? Não, você tá fazendo. Só que ser muito bom, você saber priorizar. E isso fica muito nítido quando você tá querendo vender alguma coisa pra você ganhar comissão ou quando você tá realmente preocupado em realizar o sonho daquela pessoa. Muda totalmente e você já ganha o cara. Quando você acha um bom corretor, se você depois quiser ter outros imóveis, você vai procurar aquele, porque você gostou do cara. Você cria até uma afinidade ali, né? E aí o corretor, ele ganha com a indicação premiada, né? Que a gente chama na MRV. Como que é isso aí? É quando um cliente que compra o apartamento com a gente, ele gostou do atendimento, de todo o processo, e aí ele vai indicando pessoas que ele conhece que querem comprar apartamento pra gente. Então a gente acaba ganhando mais clientes com isso. Como é que você planeja a sua vida financeira? Então, eu mencionei sobre a tabela, né? Então eu utilizo o Excel hoje. Sim. E aí eu tenho toda essa parte dos custos fixos. Então, que eu gasto de plano de saúde, cartão, parcela do apartamento. Graças a Deus eu conquistei meu apartamento. Isso aí. E aí tudo isso tá em uma parte da tabela em custos fixos. E aí eu tenho as datas do mês inteiro. Então, quando essa comissão ela cai pra mim, eu coloco no dia que ela caiu. Então, eu sei quanto eu ganho por semana. E aí eu consigo abater também o mensal, né? Tirando os gastos e o que eu tenho de lucro. Que aí eu coloco em investimento ou vai pra minha reserva de emergência. Então uma coisa legal também, Tiagão, que é importante a gente falar. A diferença entre custo e gasto. O que eu sugiro para as pessoas? Tenha um custo baixo. Porque quanto menor o seu custo de vida, mais você pode gastar com o que você quiser. É isso aí. Vou dar um exemplo. Hoje a minha vida mudou, graças a Deus. Já tenho um monte de coisa, um monte de empresa, tenho meu canal e tal. Sabe qual que é o meu custo de vida hoje? 4 mil por mês. Duda, você tá falando que você só gasta 4 mil? Não. Tô falando que o meu custo é 4 mil. Que é, meu apartamento é quitado também, então eu tenho condomínio, eu tenho alimentação, plano de saúde já tem também, tem água, luz, celular. Eu não comprometo o meu salário com custos fixos. Perfeito. Então, por exemplo, há um mês mais ou menos, eu fui viajar com a minha esposa pra Punta Cana. Caramba, da hora, que da hora. Isso não é custo. Você gasta. Eu paguei à vista. É isso. Não mexeu em nada o fato de que, pra eu viver e sobreviver, eu preciso de 4 mil por mês. Então, qual que é o problema? A pessoa tem um custo de vida ali, X, ela começa a ganhar mais, ela começa a aumentar o custo. Agora meu custo de vida é 7. Por quê? Porque eu financiei um negócio, eu financiei outro, tô com um parcelamento disso, daquilo, eu tô devendo pro empréstimo, não sei o que lá. Opa, agora meu salário aumentou pra 15 pau. Eu vou subir o meu custo de vida pra 12. Você fica aumentando o teu custo toda hora, de forma que você tá sempre no limite. Perfeitamente. Você nunca tem folga, como eu. Eu tenho uma baita folga. Por quê? Porque eu tô ganhando uma grana muito maior do que eu ganhava antes, só que o meu custo continua baixo. Então, eu como em restaurantes legais com a minha esposa sem comprometer o meu custo. Eu viajo com ela sem comprometer meu custo. Eu faço passeios e coisas legais. Então, não comprometa o teu custo. E o que é comprometer teu custo? É você começar a aumentar demais os gastos fixos, como a Tainara falou. Porque a gente tem gasto fixo e tem gasto não fixo. Uma viagem não é um gasto fixo, a não ser que eu parcele ela em 10 vezes e aí eu tenha mais 9 parcelas para pagar daqui para frente. Então, quanto menor o nosso custo fixo, mais dinheiro a gente vai ter para gastar e pagar sem se comprometer o nosso estilo de vida daqui para frente. E eu acho que isso é legal, né, Edu? Porque é só separar bem, né? O que você trouxe são duas coisas muito legais. Uma coisa é a formação de patrimônio, que você falou, como eu multiplico o meu dinheiro, que é uma conta pessoal. Mas dentro da sua remuneração, em teoria dentro da sua comissão, deveria ter um percentualzinho sendo separado para uma conta de investimento no negócio. Que é você separar, exatamente o que você está dizendo. Eu tenho que investir em impulsionamento, eu tenho que investir em um equipamento diferente, eu tenho que investir num curso. É para gerar mais dinheiro, naquele tripé de gerar, ganhar mais. Sim. Muitas vezes tem um investimento que tem que ser separado do ganho, né? A gente pode investir num CDB
num tesouro direto? Pode. Só que às vezes você está numa fase importante de você investir em você mesmo para que a porta de entrada, que é o ganhar dinheiro, cresça. Né? Então, a gente pode aqui falar de investimento de finanças e tal, mas eu acho muito legal isso que vocês falaram, porque às vezes o investir em mim e no meu negócio é muito mais importante e vai me gerar muito mais dinheiro do que eu investir num CDB. É exatamente isso. E acho que são novamente falando de momentos de vida, mas o ponto principal é saiba entender o seu momento de vida. Se você está no momento que você está numa crescente muito grande, invista no seu negócio. Sim. Esse é o momento. Não adianta você querer investir no seu negócio quando você está em baixa. Aí caiu, aí é pior momento. Aproveita a hora. Aproveita a hora que você está crescendo, que ali é o momento para você potencializar ainda mais. E eu acho legal também a gente pensar que, cara, olha pra quem tá conseguindo e tá dando certo. Muito legal. Não pra aquele que não tá. Porque assim, se tem gente que tá estourando como corretor, eu vou tentar ser igual a esse. E lembra que a gente comentou, né, sobre educação financeira? Tem muito a ver com equilíbrio emocional, com saúde mental. E quando, né, a gente tinha falado aqui, né, primeiro monta seu patrimônio, pra depois você curtir. Eu falo muito sobre esse negócio da saúde mental com relação ao dinheiro. O dinheiro não é só pra, eu sou rico. Não, tudo bem, parabéns. Mas o dinheiro, ele nos proporciona equilíbrio emocional. Ele permite que a nossa cabeça gire em torno de ideias, de reflexões, de coisas mais... E não de como eu vou pagar o boleto no mês que vem. E isso serve pra qualquer função, inclusive pra corretor. Quantas pessoas não brigam pra caramba dentro de casa? Por quê? Porque tá de mau humor. Por quê? Porque tá todo endividado. É isso aí. O relacionamento com o cônjuge fica ruim. Então, proporcione isso, essa segurança da reserva de emergência, de ter um patrimônio montado, que você vai ter tempo para ler um livro. Você vai ter um tempo para estudar, fazer um curso sobre como lidar melhor com o Instagram sendo corretor, né? Mas quando você tá todo lascado, o teu tempo extra, se é que tem o teu tempo livre, é voltado a pensar em como sair do buraco. E não em como ter ideias mais inteligentes e interessantes para eu ser o melhor na minha profissão. Né? Então é mais um motivo para você ter o seu pé de meia e não ficar lascado nas dívidas, né?